Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, e todas as quintas elas são regidas por Júpiter, que é o nosso grande benéfico, é esse Deus do céu, Rei dos céus. Ele vai falar sobre expansão, ele vai falar sobre otimismo, sobre fé. Ele está transitando agora pelo signo de Câncer, ele tem o trânsito de cerca de um ano em cada um dos signos, então ele tem um ciclo de 12 anos. Então, cada 12 anos você tem o seu retorno de Júpiter, que é um momento expansivo, é um momento fértil, é um momento de autoconhecimento, que podem ser através de bênçãos, através de viagens, através desse contato com o que é espiritual para você, esse contato com a sua verdade, com mestres também, professores. A Júpiter também pode falar sobre leis, sobre essas questões também. Pessoas que são especialistas de alguma forma, então pode trazer isso mais para perto de você, sempre vai depender da casa onde você tem Júpiter, mas ele pode ser uma área que você sempre está sempre, talvez até insatisfeita, buscando esse conhecimento, esse saber, esse autodesenvolvimento ali, tá? No céu de agora, então, por ele estar no signo de Câncer, que é um signo que vai falar sobre esse cuidado, sobre o sentir, sobre a nossa ancestralidade, então pode trazer uma fé tem uma relação com isso, conhecimentos envolvidos com isso. Então, formas da gente se cuidar, formas até da gente se permitir sentir, se sensibilizar. Uma fé, às vezes, que vem uma espiritualidade conectada com os ancestrais, com quem vieram antes, essa busca também de nutrição. O câncer é um signo que vai falar muito sobre isso, de pertencimento, proteção, essa sensação de segurança emocional também. E é um signo criativo, é um signo fértil. Câncer é um signo de água que representa as emoções, os afetos, as intuições. E Escorpião é um signo fixo de água, Peixes é um signo mutável de água e Câncer é um signo cardinal. Os signos cardinais, eles são esses signos que têm esse impulso de começo, de início. Então, a gente pode pensar em criar através do que sente, criar através de uma intuição, ou até utilizar o que sente para criar algo, manifestar algo na matéria, trazer isso para a matéria, tá? Então, hoje é dia de lua cheia. O momento ápice da lua cheia é sempre esse momento exato onde a lua encara o sol de frente. Então, esse momento de oposição. Isso vai acontecer exatamente 17h37, mas a gente pode pensar que algumas horas antes, algumas horas depois, isso fica forte, e até a gente pode pensar num ciclo maior, essa reverberação dessa luz, dessa consciência, ela vai acontecendo, vai refletindo até a próxima lua nova, então até o próximo encontro da lua com o sol, tá? Que vai acontecer quando a lua estiver em Leão e o sol também em Leão, tá? Então, o que mais que eu ia mencionar sobre o céu de hoje? Pensar que a lua cheia muitas vezes ela traz essa intensidade, então a lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, o ritmo, o clima, o humor do dia. Então, normalmente, lua cheia são locais cheios, é o nosso corpo transbordando. Pensando na astrologia mundana, que é uma vertente da astrologia de estudo do coletivo, né, das formas de governo do país e tudo mais, a lua ela representa o povo. Então, traz essas questões coletivas também, toda a lua cheia. E pensando que a lua está em Capricórnio, essas questões de trabalho, de cansaço, às vezes de esgotamento, de burnout, penso que a gente percebendo os nossos limites, que às vezes assim a gente tem um limite do autocuidado. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas, pensando até no regente de Capricórnio, que é Saturno, que representa muitas estruturas. Então, a gente está, de alguma forma, refletindo no nosso corpo a forma como a sociedade se estrutura, a forma como a sociedade se organiza, sabe? Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, a nossa dor, ela é coletiva, né? É óbvio que a gente tem, pensando no simbolismo de Capricórnio, por exemplo, a gente tem, sei lá, Capricórnio, regido por Saturno, pode falar sobre ossos, sobre joelhos. Então, sei lá, a gente tem dor no joelho, mas às vezes, pode ser uma coisa individual, vamos dizer assim, mas perceber que muitas vezes o desgaste da forma com que a gente lida com o trabalho é uma questão coletiva. Entende? Então, muitas vezes é perceber como um está conectado com o outro,
as condições de trabalho, a forma com que a gente lida com o tempo, que é algo muito consequente do momento que a gente vive em sociedade, que a gente pode pensar até por Saturno estar em Áries, está muito acelerado, então muitas vezes uma busca de performance, essa busca assim, é uma questão de lidar com o tempo de uma forma muito impulsiva, muito acelerada, então muitas vezes falta esse respeito com o tempo das coisas. Então, algumas questões que podem vir à tona. É, então, o Sol em Câncer pode iluminar onde está precisando de cuidado, né? O Sol ele fala sobre isso, sobre essa consciência, essa verdade que vem à tona também. Então, toda lua cheia é sempre interessante a gente olhar aonde a gente tem o signo lunar e aonde a gente tem o signo solar também. Então, esse eixo ele vem à tona, que pode trazer eventos, pode trazer emoções em relação a esses temas. Sempre depende da configuração do seu mapa todo, tá? Então, pensando nos temas de Capricórnio, responsabilidade, limites, estrutura, versus os temas do signo de Câncer, esse sentir, esse conectar, esse afeto, esse pertencer, né? Então, eu até coloquei no horóscopo no canal de transmissão de hoje que é interessante a gente perceber se a gente está, de alguma forma, mantendo os outros dependentes da gente, sabe? Porque às vezes Capricórnio ele tem muito isso, ai, vou me responsabilizar por todo mundo. E daí, de alguma forma, tá deixando, tá criando uma dependência do outro, não tá mostrando o quanto o outro é capaz, não tá mostrando o quanto o outro é forte. É eu vou resolver os problemas, eu sou o que resolve, sabe? Eu tenho responsabilidade, os outros não têm. E daí acaba cansado, carregando um monte de coisa que não precisa. E pensando isso nas relações, mas às vezes até nas questões sociais, sabe? De se responsabilizar, por coisas que estão além do nosso controle, sabe? E também, ou perceber também se você está dependente de algo, se você tem essa relação de dependência com algo, sabe? Então, às vezes, algum padrão de comportamento, às vezes, no âmbito das relações, às vezes, até esses comportamentos de controle mesmo, sabe? Que a gente tem também. Enfim, essa rigidez. Então, muitas vezes a lua em Capricórnio, ela traz à tona esses cansaços, esses desgastes, essa escassez, né? É a lua exilada, então fica ali distante dos outros, fala da gente lidar com essa solidão, sabe? Enfim. Mas câncer está ali mostrando o quanto é importante também essa sensação de pertencimento. Então eu penso na gente percebendo como as nossas dores, elas são coletivas. Muitas vezes nossas experiências não são individuais. Muitas vezes a Lua fala sobre representa o feminino. Então muitas vezes Lua em Capricórnio traz esse tema das mulheres esgotadas por conta do cuidado, que é sempre algo que as mulheres assumem de alguma forma, seja nas relações amorosas, seja dentro da família, seja até no trabalho, sempre tem isso. Enfim, dá para desdobrar em diversas questões, mas esse cansaço, esse esgotamento, né? Enfim. Então, pode trazer essas questões de cansaço no corpo e também essa necessidade, muitas vezes, de assumir responsabilidade sobre si, né? Que às vezes a gente está delegando coisas que estão sobre o nosso território ali de escolha, de possibilidade, sabe? A gente pode estar fazendo. Enfim, o único aspecto do dia, fora essa oposição da Lua com o Sol, que é esse aspecto do ápice da lua cheia, né? Esse ápice da lunação canceriana, carangueja. Então, a lunação tem esse ciclo de 4 semanas aproximadamente. Então, a lua cheia ela traz muito questões à tona. Pensa que a lua ela não fica visível no céu o tempo todo, totalmente. Então, quando a lua está cheia, algo que estava oculto vem à tona. E durante um ano, aproximadamente, a gente tem uma lua cheia em cada um dos signos. Então, o que quer dizer que cada uma das nossas 12 casas ali do mapa em cada alunação, algo que a gente talvez não estivesse percebendo totalmente vem à tona. Então, é o momento de colher esses insights, colher essas informações, colher essas intuições. E às vezes isso vem de uma forma extremamente intensa. Então, a lua cheia não é o melhor momento para ação. Até porque tudo que a gente faz na lua cheia carrega essa oposição, essa tensão, esse enfrentamento, tá? Então, não é um bom momento, né? Ainda mais que a lua não está num signo que ela se sente confortável também.
Enfim, o único aspecto do dia é fora a fase cheia, 7 e 11, que a Lua faz um trígono com Marte em Virgem, então pode facilitar essa ação mais fria e seca, né? Pensando nas qualidades do elemento terra, que tem esse temperamento melancólico. Então é mais uma ação mais pragmática, mais questão da eficiência, da utilidade, né? Desse agir. Eu até coloquei no horóscopo, fazer o que tem que ser feito, né? Eu penso muito nessa vibe do signo de Virgem mesmo, tá? Então, olhem ali as áreas da sua vida que você tem esse eixo Câncer-Capricórnio. Vou ver se dá tempo de gravar um áudio, pelo menos trazendo algum dos temas gerais para vocês sobre essa lua cheia. Comentem aqui qual que é o ascendente de vocês e como que vocês estão se sentindo nessa lua cheia. O próximo aspecto que a lua vai fazer amanhã é a entrada da lua em Aquário, então eu penso que até amanhã essa lua cheia fica intensa, reverberando, mas como eu falei, a gente pode até pensar num ciclo maior de até 2 semanas. Inclusive, a gente pode pensar nessa lua cheia como uma consequência do que a gente plantou 6 meses atrás, quando a lua e o sol estavam em Capricórnio, na lua nova em Capricórnio, tá? Então, a gente sempre pode fazer essa relação também com essa lua nova que aconteceu, tá bom? Então, me contem aí qual é o ascendente de vocês, como vocês estão se sentindo.